Eu já posso falar com o doutor Guimarães? Já chegou? Olha, deixa eu falar com o doutor Guimarães, o vendo aqui, sente aqui do nosso lado, o vendo assim de pertinho e falando pela primeira vez, né? Pessoal, dá para ver que as acomodações aqui, essas coisas todas, mas a gente acomoda. Corta o coração. Em duas oportunidades, os assessores do doutor Guimarães fizeram um contato comigo para a gente conversar aqui, mas nunca deram retorno. Uma foi o Linton Torquato, advogado, e noutra oportunidade o Rosalvo. Né? E o doutor Guimarães disse, esse doutor Guimarães não quer conversa com a gente, não? Ele está aqui. São 43.774 votos. Uma espécie de fenômeno. A sensação da eleição, que fez estremecer as bases da prefeitura e do Estado. Doutor Guimarães, bom dia. Bom dia, Isaías. Bom dia aos seus ouvintes. Bom dia, Sobral. Uma satisfação enorme estar aqui com você, com os seus ouvintes, pela primeira vez. Aproveitando para saudar os professores no dia que lhe é consagrado a essa categoria que é responsável pelo desenvolvimento mundial. Não foram os professores, não havia tecnologia, não havia ciência, não havia evolução do homem através do conhecimento, né? E dizer para você que estou aqui também querendo fazer o meu agradecimento a essas pessoas que confiaram na nossa proposta, que confiaram no nosso projeto e que nos deram 43.774 votos de amor. Esse foi o voto do amor, o voto da confiança, o voto da inteligência, o voto da consciência. Então, para nós, isso foi maravilhoso, foi grandioso mesmo. E apesar de não termos ser eleito prefeito de Sobral, nós fomos, digamos assim, nos sentimos vitoriosos pela forma como foi a campanha, uma campanha franciscana, uma campanha de dificuldades, mas com esse apelo popular maravilhoso. Ok. Doutor Guimarães, em algum momento da campanha, o senhor achou que, rapaz, eu vou ganhar? Nós sentimos isso a partir faltando 30 dias para o final, nós sentimos que a campanha nós poderíamos ganhar, né? Sentimos isso porque a gente andava nas ruas, nos bairros, nos distritos, onde a gente chegava, o acolhimento que recebíamos, o carinho que recebíamos, e até naquela pesquisa do boca a boca que as pessoas chegavam e falavam, olha, passa 10 pessoas na minha rua, 9 ou então 8 são Guimarães. Então isso era palpável nas ruas e a gente sentia e nós tínhamos a convicção que dava para chegar. Algumas coisas desagradáveis, por exemplo, uma pesquisa do Ibope absolutamente mentirosa, falsa, que foi jogada para poder desestabilizar a opinião das pessoas. Aquilo teve realmente um efeito no sentido que quiseram. Porém, passado aquele impacto, as pessoas começaram a dizer, tudo bem, mesmo que ele não seja o candidato eleito, mas eu voto nele. Então, aí a campanha começou a tomar um corpo muito maior. Ou seja, a consciência, o voto por um projeto, voto pela pessoa que merece um crédito, independentemente do resultado da eleição, porque o nosso eleitor ainda tem aquela história do voto útil, né? Então isso foi sendo abolido nos últimos 30 dias e deu no que deu, né? Doutor Guimarães, aquela pesquisa apontava 47 a 28, é isso? Sim. Era isso, né? E naquele momento, as suas pesquisas internas apontavam quais números? Empate técnico. Empate técnico. Naquele momento. Também feita com Instituto de Credibilidade. Credibilidade, uma pesquisa registrada, né? Foi até divulgada. Então, as nossas pesquisas para consumo interno, para avaliação interna, é exatamente bem próximo daquela que foi divulgada pelo Instituto Credibilidade, que foi uma pesquisa registrada, inclusive, né? Era aquilo mesmo, o momento era aquilo. Aí o Ibope chega e dá aquela diferença, e como o Ibope tem o nome que tem, né? Embora hoje
não tem a credibilidade, mas tem um nome. E isso ainda, digamos assim, influencia muitas pessoas, né? Mas o resultado, ao final, veio, que foi exatamente o que a gente sentia, a gente analisava e acompanhava para e passo. Doutor Guimarães, um pouquinho da história. De repente, em 2 ou 3 anos, aparece na cidade o doutor Guimarães, candidato a deputado estadual. Aí, de repente, sai o resultado, só em Sobral, mais de 8 mil votos. Eu também fiquei perguntando, quem é doutor Guimarães? O que foi que aconteceu? Dá para fazer um pouquinho dessa história, doutor? Muito bem. O doutor Guimarães é um caboclinho aqui do Salgado Machado, filho de agricultor, filho do seu Otávio, que a Sobral toda conhece, e que também viveu na roça, trabalhou durante muito tempo. E quando foi na década de 80, precisou trabalhar remunerado, porque na roça a gente trabalha para a subsistência, né? E aí eu fui embora para Fortaleza e também lá fui sequenciar meus estudos. Lá me formei na Universidade Federal do Ceará, sou economista, sou advogado, e como advogado, hoje eu fiz um concurso à época, assim que terminei a faculdade, trabalho como procurador da Fazenda Nacional, um concurso entre os advogados, um concurso nacional, né, de provas e títulos. Graças a Deus nós logramos êxito. É um órgão importante na estrutura de defesa do Tesouro Nacional e da arrecadação também, e esse órgão não tem ainda seccional em Sobral, daí que a gente tem que trabalhar na capital, em Fortaleza, que é onde nós temos a representação no estado do Ceará. E a minha família toda daqui, nós estamos no Salgado do Machado desde 1882, meu bisavô que fundou ali aquele distrito, né, que na época era uma fazendinha, não era um distrito, né, não tinha aquela quantidade de casa que tem hoje, e minha família toda dali. E a minha mãe, né, Loyola, do Forquilha, né, então que também era Sobral, né, Forquilha depois é que veio passar a cidade. Então a minha irmã estuda aqui, a Socorro Guimarães, é professora, tem uma Gracinha que trabalha na URRA, a Meire também que trabalha na URRA, meu irmão trabalha como procurador também lá em Fortaleza, que é o Domingues, e o Fernando, que trabalha na Caixa Econômica, é meu primo, quase irmão, e há outros primos aqui na cidade. Então a nossa família daqui, agora, até pela necessidade de trabalho, que a gente não tinha, na década de 80, não tinha aqui, era muito difícil, a gente terminou indo para Fortaleza. Tangido pela necessidade. Pela necessidade. Mas nunca nos afastamos aqui da nossa sertão. Só que, como uma pessoa do campo, quando eu morava aqui, eu não tinha uma convivência social, né? Eu não podia ir a derby, a beber, tá certo? O menino do sertão, você entende como é que era naquela época. Se hoje as oportunidades são mínimas, imagine naquela época, né? E eu morava no sertão e estudava aqui. Vinha de bicicleta, vinha de carona, vinha como dava para vir. Naquela época o sertão, como se diz na gíria, era brabo, né? Não tinha aquele asfalto que hoje tem. Eu sou do sertão, né? Conheço isso. Conhece, né? Então não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha asfalto, era totalmente diferente. Hoje está maravilhoso. E nesse tempo todo eu sempre vim, nunca passei 30 dias sem estar com a minha família. Só que quando eu venho, sempre vinha para quê? Lá para o sertãozinho, ficar com meu pai, minha mãe, aproveitar esses instantes maravilhosos em família, né? E como eu não tinha uma convivência em sociedade antes, e aí também passei a não ter em função do meu pouco tempo, trabalho de segunda a sexta, pelo menos, né? E como advogado, sei que você também é advogado, você sabe que o advogado, ele tem um compromisso com o processo, independentemente de prazo, não importa se é domingo, feriado, dia santo, se é meia-noite, 2 da manhã, ele tem que correr para dar conta disso. E a Procuradoria é o maior escritório de advocacia do país, advocacia do governo federal. Então a gente trabalha demais, né? Tem uma estrutura adequada, e a gente trabalha demais, então o meu tempo que eu tinha, vinha para ficar com meus pais. Daí que eu fui perdendo assim, o contato com a maioria das pessoas em Sobral, a não ser as pessoas do meu tempo, que ainda se lembravam, né, e a gente mantinha um certo contato, né? A nova geração já não me conhecia, em função da exiguidade do tempo e do trabalho que a gente, por mister, realizava e realiza
com muito prazer. Né? Doutor Guimarães, o que nós temos de informação é que o senhor é procurador da Fazenda Nacional, mas que também é um empresário bem-sucedido. Dá para comentar um pouquinho sobre? E aí a pergunta é a seguinte: e por que entrar na política? Certo. A questão do empresário, quando a gente foi morar em Fortaleza, a gente morava num pensionato, né? E ali na Floriano Peixoto. E nesse pensionato era até de uma pessoa aqui de Sobral, do Camerino, né? Daquele do Doce Camerino, né? Então houve uma época que ele esteve em Fortaleza e ele tinha um pensionato e a gente lá se abrigava. Lá também eu convivia com o Ismerino Linhares, que é daqui de Sobral, né? Da família Arruda, Linhares Arruda, e a gente tinha um sonho de montar uma empresa e aí esse sonho se realizou. Nós temos uma empresa de construção civil, não é uma grande empresa, é uma empresa média, mas que a gente está alimentando ela no sentido de que ela venha crescendo. Então, quer dizer, isso foi um fruto também de um sonho que a gente conseguiu realizar. Por que entrar na política? Entrar na política porque quando cheguei a Fortaleza, o Brasil se redemocratizava, era um momento totalmente diferente do que é hoje. E ali, nós que vivíamos aqui no interior e eu que vivia basicamente no campo, não tinha acesso às informações, então ali na faculdade tudo mudou. A gente começou a ter uma noção do que era a política, do que era a economia também, e a gente via que a economia precisava da política e a política precisava da economia como forma de encaminhar a produção e também de fazer a distribuição de renda. E nesse momento que o Brasil se redemocratizava, se discutia política demais na Universidade Federal do Ceará. E aí eu compreendi a importância dessa atividade, mas também eu não tinha a menor condição de pensar em fazer política, até porque eu tinha que me arranjar, né? Quer dizer, trabalhar e ajudar a minha família. E isso foi acontecendo. Levei meu irmão, levei algumas irmãs que queriam estudar e morar comigo, e assim a gente foi cuidando. E eu tinha comigo aquele sentimento: um dia, se eu puder, eu irei fazer política como uma forma de trabalhar pelas pessoas. Só que eu tenho meus princípios e eu só iria para a política quando a minha questão doméstica tivesse resolvida, porque eu acho que é um dos cânceres que consome a política nacional, é o político profissional. Meu de vida. Meu de vida. Eu jamais serei político profissional, tendo na política meu de vida. Isso eu acho absurdo, eu acho que devia até ser proibido. A função política é grande demais para ser reduzida à condição de profissão. É algo que está acima disso. E o homem tem que ter independência para poder proferir seus pensamentos, o que ele quer fazer, o que ele quer dizer. E o sujeito que precisa da política, ele tem que se enquadrar dentro de uma ordem em que o chefão manda e os menores obedecem. Eu não penso dessa forma. Minha formação pessoal, intelectual, repudio isso. E aí daí que eu fui demorando, só já madura que eu entrei na política. Embora fosse um desejo grande, mas eu teria que suprir essas fases iniciais, que era a questão do meu feijão com arroz de cada dia, né? Sim. E tenho um projeto quero colaborar com o meu estado, com a minha cidade, quero fazer algo que realmente ajude as pessoas, porque se no meu sertão daquela época a situação era extremamente difícil, mas melhorou, mas hoje ainda temos muitas pessoas que vivem em determinadas dificuldades, que acham que o poder público tem mais do que o dever de fazer, de melhorar a vida dessas pessoas. E a gente poderia ter aqui N exemplos, mesmo aqui dentro de Sobral, aqui nos bairros de Sobral, há situações de carência em que as pessoas estão lá abandonadas, esperando um pouquinho da atenção do poder público, porque para elas esse pouquinho significa muita coisa, significa melhoria de vida. Você não deixará Sobral a partir desse momento, jamais? Na realidade, eu nunca deixei Sobral, mas como eu estou na ativa ainda... Mais presente. Como eu estou na ativa, eu tenho que trabalhar de segunda a sexta lá na Procuradoria da Fazenda Nacional, que na rua Barão de Aracati, 909, em Fortaleza. Mas os finais de semana
eu sempre estou aqui em contato com meus pais, em contato com minha família e em contato com essa grande família sobralense de quase 44 mil votos, que é uma coisa que realmente nos deixou muito feliz, profundamente agradecido. O Assis, ele é guarda municipal, quer dar um abraço no senhor. Pois não, Assis, bom dia. Só deixou uma mensagem, parabenizando você pela votação. Eu fico feliz e pelos parabéns do Assis, e fico muito feliz, Isaías, quando a gente sai à rua, mesmo após a eleição, e as pessoas continuam com aquele carinho, com aquela alegria, de nos abraçar, de dizer para nós, olha, você foi um vitorioso, você enfrentava três governos, 3 máquinas, e você só com a sua palavra, com o seu carinho, com a sua sinceridade, você tirou... Sem coligação. Sem coligação nenhuma, sem um quadro de vereadores que tivesse poder econômico, porque os meus vereadores são pessoas simples, que trabalharam também com muita dificuldade e a gente não podia ajudar como a gente queria. Então isso tudo, esse ambiente de carinho, de reconhecimento e de incentivo, isto para quem quer pensar na vida pública como algo diferente, como algo positivo, como meio de ajudar as pessoas, e você sentir esse incentivo, esse amparo, esse carinho, esse amor, é algo maravilhoso. O Maxelmo, esportista, ele está aqui no telefone. Diga aí, Maxelmo, bom dia. Só uma pergunta simples. Diga aí. Por que eu li umas propostas do doutor apresentadas em campanha, e todas as propostas dele foi baseadas só em coisas que já tem funcionando no município. Ele não apresentou nada novo. Muito obrigado. Ok. Maxelmo, um abraço a você, doutor Guimarães. Eu acho que o Maxwell deve ter visto proposta de outro candidato, não foi a minha. Uma outra pessoa? Sandra Marques, da rua Frei Álvaro, Alto do Cristo. Diga aí, Sandra, bom dia. Bom dia, Isaías. Fique à vontade. Eu queria dar os parabéns ao doutor Guimarães por essa grande votação que ele tirou e que nós somos uma guerreira dele e vamos continuar até o dia que ele for. Outra, a gente está sempre com ele para que der e vier. Que a próxima a gente vai apoiar de novo e vamos trabalhar, se Deus quiser. Ok. Doutor Guimarães. A gente fica feliz com essas manifestações de carinho, de apoio incondicional e de incentivo, olha, senhor. Continue, porque nós estaremos do seu lado, nós queremos a realização do projeto que você esboçou. Isso para o homem público, não há incentivo maior, não há carinho maior do que essa bandeira acenando que estamos juntos, né? Vamos construir juntos. Isso é extremamente positivo. O Ricardo Gomes é radialista, inclusive aqui da nossa emissora, da FM Paraíso. Ricardo, bom dia. Tudo bom, Isaías? Diga aí, Ricardo, tudo bem? Que prazer estar participando aqui do seu programa. E que prazer maior ainda é estar falando com esse cidadão que está aí ao teu lado. Você não sabe como é emocionante falar com um guerreiro, cara batalhador, cidadão exemplar. Doutor Guimarães, foi um prazer imenso, não só eu, como a minha esposa. A maioria dos sobralenses votar em você. Onde você estiver, onde você se candidatar, se eu puder estar ao seu lado, estarei. Parabéns pela luta, parabéns. Você é um guerreiro, você é um batalhador, e quero que você saiba disso. Doutor Guimarães, onde você estiver, Ricardo Gomes, radialista, cidadão, minha esposa, e a maioria dos sobralenses estaremos com você. Essa não deu, mas se der na outra estaremos com você. Parabéns. Obrigado, okay, Ricardo. Para nós isso é profundamente importante, esse apoio, esse carinho, partindo principalmente de uma pessoa como você, que é um homem de boa formação, que tem compreensão política, compreensão dos fenômenos que acontecem dentro da sociedade. Então isso cada vez mais a gente sabe que está no caminho certo e a gente precisa ouvir das pessoas isso, porque você sabe que a vida política é muito cheia de obstáculos, né? A gente é caluniado, a gente é difamado. Eu acho que a política deveria ter uma outra lógica, mas infelizmente nosso povo ainda não é bastante, digamos, nosso povo não, nós políticos, nós sociedade brasileira ainda não temos uma evolução necessária, uma educação necessária para tratar a política
como algo importante. O que a gente vê numa campanha, por parte de algumas pessoas que não querem perder os cargos que têm, é a agressão, é a difamação e baixando o nível da política. Então isso é muito triste. Mas quando a gente vê, por outro lado, essas pessoas que têm uma compreensão, que não estão penduradas em cargos públicos e que proferem esse tipo de opinião para nós, e isso realmente é muito importante. Precisamos ouvir isso até para saber até que ponto a gente está certo, até que ponto a gente recebe das pessoas o apoio e o incentivo para continuar. Cleiton Medeiros é jornalista, senso crítico apurado, está aqui com a gente. Cleiton, bom dia. Bom dia, Isaías Nicolau, bom dia, ouvintes do teu programa. Bom dia, doutor Guimarães. Eu não sei se pelo meu nome o senhor lembra de mim, o senhor me identifica. Eu estive com o senhor lá no diretório. Lembro demais, Cleiton. Estivemos reunidos. Eu queria lhe dizer, doutor, que você não perdeu a eleição. Sobral deixou de ganhar. Então, partindo desse princípio, eu estive conversando sábado com o doutor Azevedo, e eu disse, Azevedo, o doutor Guimarães plantou a semente. Vamos esperar um pouco, porque o senhor sabe que todo grão que se planta, ele leva um tempo para germinar e dar sombras. E a gente sabe que dentro de 4 anos a gente estará usufruindo das sombras da semente do grão que o senhor plantou hoje. Então eu quero lhe parabenizar pela extraordinária votação. Por que extraordinária e por que parabéns, doutor Guimarães? Porque o senhor lutou só. E em qualquer batalha, em qualquer refrega, a gente sabe que a desproporcionalidade geralmente prejudica. Então, a desproporção foi muito grande e eu parabenizo pelo trabalho que o senhor fez, pelos amigos que o senhor agregou, no qual eu quero me incluir, quero que o senhor me aceite como uma pessoa sua, porque eu sou um sonhador por uma Sobral melhor, por uma Sobral mais digna, por uma Sobral diferenciada, que nós somos um povo diferente. Então, no senhor que eu dedico a minha esperança de ver Sobral melhorado. Passou, nós tivemos, eu não posso, nunca vou negar, até pelos meus princípios, de que o ex-prefeito e atual governador Cid Gomes fez um bom trabalho em Sobral e precisava ter sido cultivado e ter sido melhorado. Ao contrário, foi tudo depredado, está sendo tudo depredado e desrespeitado em Sobral. Então a nossa esperança de sobralense agora recai sobre o senhor e esperamos que o senhor retorne, que o senhor nunca se ausente, porque Sobral precisa de pessoas como o senhor. Muito obrigado, doutor Guimarães. Mais uma vez, meus parabéns pelo extraordinário resultado das urnas. Um abraço, doutor. Fique com Deus. Ok. Cleiton Medeiros. Obrigado, Cleiton. Para mim foi uma grande satisfação conhecê-lo pessoalmente, conhecer as suas ideias, o que você pensa de Sobral, o que você quer para Sobral. E o doutor Azevedo também, essa figura maravilhosa a quem você se referiu, esteve do meu lado, sempre ajudando, fez o nosso projeto para a saúde em Sobral, com critério, com base científica, foi lá, montou, mostrou o que estava Sobral hoje, o que é Sobral hoje, a saúde, o que a gente pode fazer, aceitou as nossas sugestões, trocamos sugestões, não foi um projeto só dele, nem só meu, foi um projeto que nasceu do que eu queria fazer e ele entrou com a sua capacidade e o seu conhecimento da área e também elaboramos um projeto interessante, totalmente viável, sem algo, digamos assim, extraterrestre, uma coisa pé no chão, mas que com certeza aplicando vai melhorar em muito a saúde de Sobral, um projeto racional. Então, Cleiton, quero você por perto, como eu sempre digo, você é alguém pensante, um cérebro de qualidade, né? Um homem que tem ideias, e acho que Sobral tem muitas pessoas, assim que nem você, louquinhos para dar um pouquinho do seu conhecimento, do seu suor, da sua sabedoria para a construção de uma Sobral diferente, melhor e mais justa, mas essas pessoas estão à margem, não são reconhecidas e não são convocadas para esse esforço por a nossa terra. Eu penso diferente, eu quero essas pessoas nesse grupo para uma nova Sobral. Esse grupo eu sou apenas mais um, né?
talvez aquela pessoa que resolveu ficar à frente, mas esse grupo é um todo, é uma peça única, é um conjunto, e você faz parte dele, é importante. E outras pessoas, eu deixo aqui o meu pedido no ar, todas as pessoas que queiram, que tenham ideias para Sobral, nós estamos abertos a conversar e queremos formar um grupo cada vez maior, porque eu sempre falo, sabe, Isaías, eu só conheço o super-homem no cinema. Na vida real não existe o super-homem, existe o conjunto de esforços, conjunto de ideias, e que abraçados um grupo leva à frente. Ninguém tem a solução para todos os problemas. Agora, se nós estivermos reunidos com humildade, com cabeça fria, sabendo ouvir, sabendo discernir, a gente consegue fazer muita coisa pela coletividade, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Ok, estou aqui com o sindicalista Muniz, ele que na vez passada foi candidato a prefeito de Sobral. Sindicalista Muniz, é com você, bom dia. Bom dia, Isaías. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor Guimarães. Eu não poderia me furtar no teu programa, tem uma audiência da Zona Noroeste do Estado do Ceará. Dá uma opinião sobre a campanha do doutor Guimarães. Primeiro que eu só tive a oportunidade de participar com ele em 5 dias devido a uma operação um pouco minuciosa minha. Mas uma das campanhas mais belas que eu vi, desde que eu me lembro de 72 para cá. É uma campanha pé no chão do povo. O Guimarães é uma pessoa carismática. Nós que fazemos oposição em Sobral, desde a época do Luciano Linhares, porque hoje se me perguntarem, Muniz, tu é comunista, tu é socialista, o que tu é? Eu digo, eu sou um democrata. Para ser um democrata, tem que ter uma oposição, tem que ter o contraditório. E esse contraditório hoje é na figura do Dr. Guimarães. É uma pessoa íntegra, pessoa com os pés no chão, pessoa de boa índole. As pessoas têm que conhecer o doutor Guimarães. Eu sou meu explosivo, é de mim. O Guimarães é uma pessoa muito educada, tá certo? Tinha bons propósitos. Para concluir, eu vou dar a resposta que o Guimarães deu, vou só colocar a pessoa que ligou sobre a questão dos projetos, das propostas. Realmente essa pessoa não leu as propostas do doutor Guimarães. Se falou muito em Sobral, inclusive teve Chacoca, o doutor Guimarães colocou a questão de um jovem sobralense se aprimorar no teatro e um dia chegar a trabalhar na Globo. Ele colocou as palavras simples para o povo entender. Porque ele disse assim, eu vou incluir em Sobral como ele economista a economia criativa, ninguém sabia o que é. E o doutor Guimarães desceu ao nosso linguajar, ao linguajar do povo, para dizer que iria implantar, que vai implantar daqui a 4 anos, a economia mais sublime da economia criativa, que é o intelecto do ser humano. Felicidade a você, doutor Guimarães. Hoje, nós, da oposição de Sobral, um timoneiro, um seguro para o futuro. Obrigado, Daniel, bom trabalho. Ok. Doutor Ao Guimarães. Muniz, eu tive a honra de conhecer essa pessoa, esse político que eu só conheci de nome, que a gente carinhosamente trata de trator. Foi uma pessoa que chegou para nós, nos abraçou o projeto, apesar de estar se recuperando da cirurgia, estava com a gente em quase todas as caminhadas, em quase todos os nossos comícios. E quero dizer, Muniz, você foi importante, muito importante na nossa caminhada. Você deu brilho, você, doutor Azevedo, deram brilho à nossa caminhada, deram incentivo quando a gente chegava, ia subir lá no nosso caminhãozinho para discursar, né, que eu procurava e já vi o Muniz lá. Você diz, sobe o Muniz, suba o Muniz, porque era sinal de que nós tínhamos mais energia naquele momento. Você foi importante, muito obrigado pelo que você fez, pelo que você representou na nossa campanha. Também quero sempre ter você por perto, quero ter a sua alegria, a sua força, o seu vernáculo, que foi e com certeza será muito importante para a redemocratização de Sobral. Ana Brito, aqui do bairro Coels. Pois não, Ana, bom dia. Bom dia, Isaías. Diga, minha filha. Sou fã do seu programa e mais feliz ainda hoje por você ter dado essa oportunidade, o doutor Guimarães. Doutor Guimarães,
Pedi muito voto para você. Na próxima estarei pedindo de novo. E foi só uma sementinha plantada, como realmente aí falaram. Corri atrás de dia e de noite de voto para você. E sou muito feliz em ter votado no Verdinho. E pode contar com todos os verdinhos de novo. Parabéns. Ana, Obrigada. que bom te ouvir. Obrigado. Sabe quem é, doutor? Sabe quem é que está falando? Não? Pessoa do povo, né? É importante isso que você falou. O nosso eleitor, ele não era só um eleitor, ele também era um pedidor de votos para nós, era um cabo eleitoral, um multiplicador. Isso é que dá a dimensão da força do que foi a nossa campanha, de quanto ela foi um movimento eminentemente popular. A gente não comprou voto, a gente não deu óculos, a gente não deu passagem, a gente trouxe para Sobral uma proposta, uma forma respeitosa de tratar as pessoas e de anunciar um novo tempo, um novo projeto para Sobral. E isso foi que deu essa dimensão. Então, maravilhoso. Essa foi uma realidade que o nosso eleitor era o multiplicador e a gente vê pelo próprio testemunho da Ana, né, isso foi uma realidade. Todas as pessoas que eu conheço que chegam para mim e dizem, olha, eu pedia voto, e a gente sabia durante a campanha de pessoas que estavam trabalhando para a nossa campanha, pessoas que eu não tinha tido nem contato. Então isso foi formidável, maravilhoso. Democracia é isso, política, Ana, é isto que a gente fez. Trabalho de consciência, um trabalho de congregar pessoas ao redor ou ao derredor de um projeto novo, um projeto centrado, um projeto antropocêntrico, mas que a gente, para facilitar, para as pessoas entenderem, de um projeto focado no ser humano. Esse foi o que nós trouxemos para Sobral de novo. Doutor Linton Torquato, advogado, também está aqui com a gente no telefone. Doutor Linton, bom dia. Bom dia, Isaías. Bom dia, doutor Guimarães. Bom dia a todos os seus ouvintes. Eu vou dar uma palavrinha e fazer uma pergunta ao doutor Guimarães e dizer algumas curiosidades. Primeiro, como todos os sobralenses estão fazendo nesse momento, estão parabenizando ao doutor Guimarães pela sua expressiva votação, inesperadas por todos. O beco cotovelo amanheceu na segunda-feira, os apostadores de plantão, todos muito tristes, porque não ganharam uma. Mas de antemão, só algumas curiosidades, Isaías. O doutor Guimarães conseguiu ser o mais votado em pelo menos 4 distritos de Sobral. O doutor Guimarães conseguiu ser ainda mais votado que o prefeito em alguns bairros de Sobral. Para você ter ideia, no longínquo distrito de Itaperuaba, o doutor Guimarães venceu em todas as urnas. No Caioca também venceu. E em outros distritos, no Salgado, foi de lavagem, que é a sua terra. Bom sinal de que na sua própria terra, no seu distrito, no seu pequeno lugar, na sua pequena fazenda, Guimarães foi reconhecido pela sua comunidade. Eu gostaria de dizer, Isaías, que o doutor Guimarães tinha um único partido, como você já sabe, que é o Partido Verde, contra 13 partidos, 2 minutos e alguns segundos de televisão, de rádio, contra mais de 16 minutos do outro lado, certo? Toda uma infraestrutura, como já foi dito, governo federal, o Lula aparecendo na televisão, governo estadual, Cid, Ciro, Ivo, o governo municipal, a prefeitura em peso, deputados federais, Padre Zé Linhares, ministro Leônidas Cristino, deputado estadual Ferreira Aragão, professor Teodoro e outros tantos deputados também que tiveram uma votação aqui em Sobral. Você imaginar que este homem, junto com a vontade do povo, a vontade popular, conseguiu esse número expressivo de eleitores, de pessoas em Sobral que estavam com essa grande força de sentimento de mudança, acreditando nas propostas, acreditando no cidadão que eu conhecia há mais de um ano atrás, há 1 ano e meio atrás aproximadamente. Então isso me deixa uma satisfação, primeiro, de conhecer o doutor Guimarães, que antes o grupo dizia, eu não sei nem quem é esse homem, fez reunião aqui no Palácio, quem é esse cidadão que eu não conheço, né? Agora ele deve estar conhecendo, esse é o doutor Guimarães, esse é o homem que Sobral acreditou com quase 44 mil votos,
esse é o homem que enfrentou toda essa máquina e assustou, como Isaías disse, estremeceu as bases do Estado, estremeceu as bases da Prefeitura de Sobral. Então esse daí agora é o doutor Guimarães, que sem apoio de figuras de nomes estaduais, né, eu lembro de algumas lutas do doutor Guimarães em busca de fazer a união de todas as oposições em Sobral em prol de um objetivo, né, que é a luta para que seja de fato feita uma democracia no município de Sobral. Então eu queria dizer como conseguiu, como o doutor Guimarães, essa pergunta, como, doutor Guimarães, você conseguiu de fato enfrentar todos esses poderes, né? A gente lembra da tentativa de se conversar com o Tasso, com o Roberto Pessoa e etc., e se tentou de tudo e não se acreditou tanto. Depois dessa expressiva votação que o senhor teve em Sobral, eu acho que já tem gente me procurando para saber como o doutor Guimarães conseguiu enfrentar aqui em Sobral e teve essa expressiva votação. Eu acho que daqui a pouco a Luiziane está ligando para o doutor Guimarães perguntando, rapaz, me ensine um pouquinho, porque eu quero saber, porque eu estou enfrentando aqui a máquina do Estado também aqui em Fortaleza. Muito obrigado, parabéns mais uma vez, doutor Guimarães, e parabéns ao Isaías por conceder mais esse espaço. Valeu. Doutor Linton, um abraço a você, doutor Guimarães. Só um minutinho, é que a Zélia está em Olho d'Água do Pajé e já está no celular. Ô, meu amigo Louro. Ô, Zélia, você está no ar, bom dia. Bom dia. Diga. Eu queria falar aí para o doutor Guimarães, que nós daqui do Olho d'Água do Pajé, que nós estamos muito felizes do Veveu ter ganhado. Porque o Veveu é uma pessoa muito boa, batalhadora, ele é ótimo e nós estávamos torcendo por ele. Eu queria dizer para o doutor Guimarães que ele não merece a prefeitura de Sobral. Nós somos vizinhos, nós só temos que não ver. Ok, Zélia, um abraço a você. Doutor Guimarães. A dizer ao doutor Lindo que eu fico feliz com as palavras dele. E ele sabe o quanto a gente lutou para unificar a oposição em Sobral. Não conseguimos. E aproveito até o momento para fazer meu agradecimento de público à doutora Imaculada, que foi uma pessoa que lutou muito para que a gente tivesse também essa unificação das oposições. Queria estar conosco, mas exatamente a máquina foi lá e não deixou. Mas mesmo assim ela deu aquele apoio na medida do que ela podia. Ela dava uma palavra de confiança, de apoio, tá certo? E até às vezes, no seu pouco tempo, ela comparecia a um evento nosso, comparecia ao nosso comício. Eu sou muito grato pelo esforço que ela fez, pela vontade que ela tinha, no sentido também de mudar Sobral, de participar desse projeto. Não foi dessa vez, doutora, mas em breve, quem sabe, se a gente não consegue o que a gente tentou, digamos assim, formular dessa vez. Obrigado também à doutora, faço questão de frisar. Ok. Francisco Maurílio, no bairro Renato Parente. Diga aí, Francisco Maurílio, bom dia. Bom dia, Isaías. Bom dia, seu doutor Guimarães. Bom dia, Isaías. Bom dia, os ouvintes. Eu gostaria de parabenizar o doutor Guimarães, apesar que eu vou até ser sério, não votei no senhor, mas gostaria de parabenizar pela sua expressiva votação, que de certa forma também foi uma coisa boa também para Sobral, porque eu acredito que a oposição também ele vem a agrandecer mais ainda o município, porque não adianta também ficar naquele negócio, só naquilo, tem que ter uma oposição de verdade, tem que ter uma cor que mostra também os erros dos outros. Apesar de não ter votado no senhor, mas eu penso que talvez até a luz tenha acendido na cabeça deles, para eles verem também que o negócio não estava bom, que o povo também estava indignado com a situação. Então eu gostaria de parabenizar o senhor, apesar de ter votado com o senhor, mas realmente a gente tem que dar a mão à palmatória. Foi uma expressiva votação. E quem sabe na outra, né? Se o povo não se ajeitar, vai que todo mundo resolva voltar. Tá bom? Muito obrigado aí a todos aí do seu programa. Tudo bem, Maurílio, obrigado pela sua participação. Quero dizer para você o seguinte, que
Primeiro, a situação que vocês vivem aí no bairro Renato Parente, esse caos que vocês convivem diariamente, que não tem água, não tem esgoto, isso é resultado da administração que está aí, porque concedeu licença para o loteamento e para a sequência dos empreendimentos sem que as condições que a lei determina estivessem cumpridas, né? Então, hoje a população desse conjunto habitacional, desse bairro, passa por momentos muito difíceis. Isso também é responsabilidade do que está aí e do que a gente combate. Outra coisa, Maurílio, a gente tem que ver a política não como feudo de A ou B ou C. Qualquer um de nós, eu, você mesmo, tá certo? Você tem toda a condição e deve participar do projeto político, não só como eleitor, mas você deve se candidatar, levar suas propostas à frente para que a sociedade analise e você possa contribuir de uma forma definitiva, de uma forma mais efetiva, porque não existe na sociedade essa história de que isso aqui, só a família tal pode fazer política, só a família B tem direito a isso. Não é direito, o direito é de todos nós, tanto faz ter dinheiro no bolso como não ter, tanto faz ser doutor como ser uma pessoa que só tem a instrução média. Qualquer um de nós tem o direito e também tem o dever de participar ativamente da vida política, desde que a gente tenha à disposição e de que a gente queira realmente se comprometer com a melhoria da sociedade, do lugar onde a gente vive. Valdeni dos Santos, Praça da Sé. Diga aí, Valdeni, bom dia. Bom dia, Isaías, bom dia para os ouvintes. Bom dia, doutor Guimarães. Eu queria saber, doutor Guimarães, que inicialmente as oposições de Sobral estariam reunidas para fazer um grupo para derrotar o poder, na verdade. E sem nome do bem maior que era Sobral, por bem de todos. Mas me parece que as vaidades pessoais sobrepujou esse anseio da própria oposição fazer um conjunto só. Eu queria saber como é pensar em Sobral se nenhum abriu mão de ser a cabeça de chapa e terminou por se dividir e, consequentemente, causando uma derrota que, aparentemente, se tivesse todos unidos, seria mais fácil. Eu queria saber como conseguir administrar essa vaidade se não existe nem consenso para se botar uma cabeça de chapa suficiente e unir todas as oposições. Eu queria que o doutor Guimarães me respondesse isso aí, por favor. Valdeni, né? Valdeni, o que eu posso falar, digamos assim, da minha parte, né? Eu acho que as outras pessoas que estiverem envolvidas, na realidade, o Marco Prado, a doutora Imaculada e a nossa pessoa, né? Então, a doutora Imaculada até o último momento, ela queria realmente participar, né? Mas o Marco entendeu que esse momento também ele tinha todas as condições de vencer, e a gente respeita. Eu, pessoalmente, acho que seria melhor para Sobral a reunião e um só projeto, né? Uma só candidatura. Mas a gente vive num processo democrático, numa sociedade democrática, e a gente tem que respeitar a posição das pessoas. Então, eu respeito a posição dele. Ele achou que tinha toda a condição de vencer esse pleito, colocou a sua candidatura, tinha espaço na televisão, no rádio, né, tinha tempo. Então, eu só faço respeitar, né? Eu deixo essa questão da análise para os analistas, para os eleitores, mas eu como político, como partícipe do processo como todo, eu tenho só que respeitar a posição dele e acatar. Alexandre Almeida Albuquerque, é isso? Da Rua Padre Palhano. É aqui pertinho da gente. Diga, Alexandre, bom dia. Bom dia, Isaías. Bom dia, doutor Guimarães. Eu quero parabenizar o doutor Guimarães pela expressiva votação que teve em Sobral. E dizer para ele que Isaías, eu moro no bairro Renato Parente também. A gente passa por algumas dificuldades lá. Realmente ele acabou de falar sobre essas licenças que foram liberadas lá. O bairro não tem saneamento, água falta quase todo dia. Mas vamos esperar que melhore. E doutor Guimarães, continue na luta aí, não desista. O rapaz acabou de falar sobre algumas coligações, porque você tinha mais concorrentes, mas cuidado com as suas coligações,
vá para a luta, dê a cara mesmo. Eu lhe conheci no restaurante próximo à Lagoa, eu tive a oportunidade de falar com o senhor, muito pouco, mas realmente foi bom. Sobral precisa de oposições, temos que ter mesmo, e vá para frente, vá para a luta, apareça, estamos juntos aí, viu? Parabéns, boa sorte. Obrigado, Alexandre, né? Fico feliz aí com o seu incentivo, com a sua palavra. E de nossa parte, nós pretendemos contribuir sempre para o aperfeiçoamento das relações democráticas, para o aperfeiçoamento do funcionamento da máquina pública. Esse é o nosso, acho que mais do que uma vontade, isso é um dever de cada cidadão e a gente quer dar a nossa participação, a gente quer contribuir com isso. Doutor Guimarães, uma pergunta aqui. No comecinho da campanha, o senhor acreditava que daria nisso? Eu sempre acreditei no nosso projeto. Agora, no momento em que a doutora Imaculada foi retirada, o partido dela impediu que a gente fizesse aquela chapa, montasse uma chapa. Então, a gente viveu uma dificuldade, porque em poucas horas eu tive que pensar, buscar uma outra pessoa do nível dela, da capacidade moral, da condição moral que ela tinha, uma pessoa do mesmo nível. E veja, como eu não tinha coligação com partido nenhum, era só dentro do meu partido mesmo, então a gente passou por ali um dia, foi 24 horas de um pouco de crise. E ali a gente achou, mas tivemos a sorte de ter nos nossos quadros o doutor Nonato Arruda, e que é uma pessoa de uma família importante politicamente no nosso município, e que aceitou o nosso convite, e aí a gente superou aquela crise que foi colocada estrategicamente o outro lado, né? E a partir daí, nós voltamos a ver que voltava a campanha, o projeto começava a andar. Então, foi só esse momento de crise. A partir daí a gente viu que dava para fazer, e se mais não produzimos, se mais não chegamos, acho que foi até porque a gente não tinha uma estrutura de campanha, era só os amigos que estavam com a gente. Nós não tínhamos estrutura de campanha, não tínhamos como pagar bem os ativistas, mais ativistas, essas coisas todas. Então isso foi se montando e demorou um certo tempo para as pessoas ir chegando e acreditando no projeto. Agora nós, pessoalmente, acreditávamos no projeto desde sempre, viu? Ok. Alexandre Araújo Vasconcelos, é do bairro Domingos Olímpio. Oi? Tem a Ana Maria da Silva, Novo Recanto. Caiu. Alexandre, você agora. Bom dia. Alô, bom dia. Pode falar, Alexandre. Bom dia, Isaías Nicolau. Bom dia ao doutor Guimarães. Para mim ele foi o vencedor moral desta eleição na cidade de Sobral. A partir de agora, a partir de outubro de 2012, a política de Sobral, em todos os sentidos, vai ter que ser reanalisada pelo grupo que está no poder. O doutor Guimarães chegou, se instalou pela vontade democrática do povo de Sobral. Meus parabéns, doutor. Vá em frente. Pessoas independentes, assim como eu, estão com o Senhor, para o que der e vier. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. E confesso para ti, meu irmão, uma coisa que eu jamais vou esquecer, aquela passeata do sábado, do dia 6 de setembro. Foi um momento que eu tenho certeza que os analistas irão escrever na história de Sobral, que ali dava início, ali foi a primeira página de um novo momento para Sobral. Nós, sem estrutura nenhuma, demos algumas ligações telefônicas e marcamos o dia, a hora e o lugar. E daí para frente o povo fez se encarregou de fazer aquele movimento belíssimo. E olha, Isaías, quando eu subi em frente ao meu comitê, eu subi nas caixas de som, que não podia falar, mas eu subi para poder acenar para a multidão e vi, olhando no rumo do colégio estadual, onde tem uma cabine ali, que será uma estação do metrô, né? Olhando do meu comitê até lá, aquela multidão, aquele vão
totalmente preenchido. Eu não acreditei no que estava vendo. Não sei fazer cálculo a partir digamos, de calcular quantas pessoas tinham, mas estava lotado. Isto fora o pelotão de motocicletas que havia, fora os carros que não havia nem chegado naquele logradouro. Então aquilo foi um momento, e as pessoas, os mais antigos na política, ficaram realmente entusiasmados demais e ficaram profundamente, digamos assim, comovidos, como a sociedade sobralense, como o eleitor quis participar daquele momento. Com alegria, tá certo? Com profunda alegria, todo mundo alegre, se abraçando. E aquilo eu jamais vou esquecer, e tenho certeza também que nos anais da história de Sobral, aquela página está consolidada. O radialista e blogueiro Armando Costa está aqui com a gente. Pois não, Armando, bom dia. Bom dia, Isaías. Abraçar você, abraçar o doutor Guimarães, parabenizá-lo pela quantidade de votos. A gente sabe que estou observado muito nos números, Isaías, eu tenho observado muito os números dessas eleições, né, que 7 de outubro é uma eleição atípica, né, que houve aí pelo menos um embate frontal entre uma força política que tem governo federal, estadual e municipal, e a oposição, aí no nome do doutor Guimarães. Parabenizado pela votação, mas eu queria saber efetivamente sobre... Eu não estou ouvindo mais. Armando, caiu, tem alguma interferência? Não deu para colocar. Vê se ele retoma essa ligação. Vamos para Valdete? Valdete Ribeiro Dias é do Coração de Jesus, bairro de Sobral. Pois não, Valdete, bom dia. Alô, bom dia. Pode falar. Eu gostaria muito de agradecer ao doutor Guimarães e dizer que doutor Guimarães deu esperança para Sobral. Muito, muito obrigado, um grande abraço. Valdete, muito obrigado, um beijo para você, um bom dia, um bom trabalho nessa segunda-feira. O Armando voltou? Armando não fez o questionamento, né? Pode ser agora? Ivo. Emerson Borges. Emerson, bom dia. Bom dia. Pode falar, Emerson. Eu quero parabenizar o doutor Guimarães pela votação expressiva que ele obteve contra essa oligarquia que já dura talvez mais de quase 30 anos, mas mostrou que o povo está perdendo medo. As minhas palavras assim, curtas, e quero parabenizá-lo e continue, porque é um vitorioso. Bom dia, obrigado a todos. Ok. Você, doutor. Obrigado. Olha, você falou aí, a população está perdendo medo. E ela tem que perder o medo mesmo, porque é ela, a sociedade, é o eleitor que paga as contas do serviço público. Ela paga o prefeito, ela paga o vereador, ela paga todos os agentes do serviço público. Então, nós temos que difundir isto que é uma realidade, que o homem público é empregado do povo. Ao povo ele deve satisfação, ao povo ele deve respeito, e o povo jamais pode temê-lo. Ele sim, o homem público, é que deve ter pelo povo apreço e respeito, porque ele está ali cumprindo uma missão, cumprindo uma tarefa temporariamente, embora a gente veja na realidade, quando determinadas pessoas, figuras públicas, chegam aos cargos, agem como se fora dono de uma capitania, dono de uma empresa, e tenta até inverter a lógica e a recomendação legal. Passa até como acontece aqui em Sobral, a questão da perseguição, que é muito patente, e até nos nossos programas nós sintetizamos isso, que Sobral tem medo. E alguém que duvide disso, que esteja nos ouvindo fora de Sobral, que duvide disso, é muito fácil constatar. É só conversar com o comerciante, o professor, o funcionário público, a pessoa do povo, e todo mundo sabe que Sobral vive sob a batuta do medo. A gente tem que acabar com isso. Prefeito é empregado do povo, deputado é empregado do povo, presidente é empregado do povo, e o povo tem que exigir, porque está pagando o salário, botou ele lá e está pagando o salário. Essa é a concepção que tem que prevalecer, e cada cidadão, no momento que entender isso, essa história do medo vai acabar, e o medo passará para o lado de lá,
porque se ele não cumprir a sua missão, ele nunca mais será ungido pelo povo. Eusilene Gomes Braga, de Buqueirão. Diga aí, Eusilene, bom dia. Bom dia, Isaías. Pode falar. Eu gostaria de parabenizar o doutor Guimarães pela sua votação. E aqui no Buqueirão nós estamos com ele, claro que daí vier. Ok, Eusilene. É um prazer imenso estar com você, doutor Guimarães. Obrigado, minha querida. E é esse Boqueirão que precisa tanto de água, como, né? A rodagem também precisa aqui, daquela que nunca estrada foi que feito nada prometeram há aqui. muitos anos e não fizeram. Mas um dia nós vamos fazer isso aí, com certeza, viu? Tá, um abraço. Ok, Eusilene. Rafael Veras, do Sumaré. Diga aí, Rafael, bom dia. Bom dia, Isaías. Bom dia a todos que estão ligados no seu programa. Eu queria parabenizar o doutor Guimarães pela expressiva votação, que o Sumaré precisa mudar, precisa ter gente que brigue pela comunidade, porque tem que mudar o mais rápido possível. Daqui a 4 anos estarei de novo com o doutor Guimarães, para o que deve e é. Obrigado, tenha um bom dia, tchau. Ok. Rafael, Sobral precisa muito de você e de outras pessoas que pensam como você, que Sobral precisa de um novo projeto, um projeto voltado para o ser humano, um projeto que vise melhorar a condição de vida a partir da ação do poder público. E eu lembro que, estando aí no Sumaré, já faltando uns 15 dias para o final da campanha, disse uma rua até o final. No final dessa rua, tinha uma casa que nada mais era do que um quarto. Nesse quarto morava uma mulher sozinha com os seus 4 filhos. O mais velho tinha 11 anos. Ela tinha 4 filhos e estava grávida do 5º. Na casa não tinha energia elétrica, na casa não tinha água, na casa não tinha nem bacia sanitária. A casa era só um quarto. E eu fiquei me perguntando, onde está o serviço social da prefeitura que não orienta aquela senhora que, se não houver uma orientação, se não houver um amparo, ela terá o 6º filho, o 7º filho, até porque ela tinha não mais de que 28 anos. Então, isso a gente vê como está ausente das suas funções o poder público em Sobral. Esse é o nosso desejo, é que um dia a gente possa ir ao encontro dessas pessoas que mais precisam, que estão lá e que o poder público tem o dever, não está fazendo, mas pode fazer muito por elas. Ok. Luiz Gonzaga Rodrigues é do Conjunto Grajaú. Diga aí, Luiz, bom dia. Bom dia, Isaías, e bom dia a todos os seus ouvintes, e bom dia, doutor Guimarães. Gente boa demais, viu? Doutor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu queria só saber de você. Doutor, eu soube que você chamou o Marcos para ser seu vice. Isso aí foi real? O Marco, a doutora Imaculada, nós tivemos algumas reuniões em Fortaleza visando uma composição para a gente ter uma chapa única de oposição aqui em Sobral. Né? Isso é verdade, a gente teve pelo menos umas 3 reuniões em conjunto e eu tive outras reuniões pessoais com ele. Mas não conseguimos, digamos assim, o desiderato, o objetivo, que era a gente ter uma chapa única. Então, já que não veio, a gente saiu, cada um fez o seu caminho. Mas houve realmente a tentativa, o desejo que a gente compusesse uma só chapa. Viu? Mas eu estou aproveitando que ele falou, você jamais abriria mão da cabeça de chapa? Olha, nesse momento, sim. Por quê? Por uma questão muito simples. Eu acho que o momento tem que ser visto independentemente das preferências pessoais. Esse momento, eu acho que o melhor projeto para Sobral era o nosso. Isso eu achava. E as urnas disseram, né? Ou seja, sozinho, sem o apoio de ninguém, vamos comparar as votações. Ou seja, qual era o melhor projeto? Como é que a sociedade viu? Então, se nós tínhamos o melhor projeto para Sobral, e tínhamos como levar isso à frente, com disposição, eu acho que era o momento de a gente, digamos, apostar, todos nós apostarmos nisso, né? Respeito à posição dele, que achou que não era bem assim, mas as urnas disseram que realmente quem era o projeto, disseram que nós estávamos
efetivamente com razão. Ok, mais uma pessoa aqui. A gente já está caminhando aqui para a reta final. Paulo Ferreira, do Centro. Paulo, bom dia. Paulo, bom dia. Pode falar. Bom dia, Isaías Nicolau. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, doutor Guimarães. Eu quero parabenizar o guerreiro doutor Guimarães, que lutou contra esse poder que está hoje em Sobral, e queria dizer que ele continuasse essa batalha, porque nele eu vi uma pessoa que passa não a acreditar no ídolo, mas uma pessoa que acredita no ideal. Com a força da vontade de lutar pelo ideal, a pessoa, às vezes, se concentra mais no ídolo, e isso é ruim. O doutor Guimarães, que é uma pessoa que acreditou no ideal de uma Sobral melhor, e mesmo contra essa oligarquia de poderes, foi e batalhou, conseguindo essa expressiva votação. Parabéns, doutor Guimarães. Eu, como funcionário da prefeitura, acredito e continuarei acreditando no seu projeto de uma Sobral melhor. E peço a todos que acreditem nesse cidadão que batalhou tanto com boas intenções para uma cidade, uma Sobral melhor. Obrigado, Isaías. Parabéns, doutor Guimarães. O Paulo é o que é guarda municipal. Paulo Ferreira. Paulo, obrigado pelas suas considerações. E a nossa ideia para o serviço público, aproveitando, é um serviço público profissionalizado. E profissionalizar significa, primeiro, concurso público, depois, salários dignos. Então, trabalho do governo federal, e o governo federal no Brasil, ele está um pouco avançado em relação aos municipais, até aos estaduais, no que diz respeito à profissionalização. Então, nosso objetivo, nosso projeto aqui em Sobral era isso, profissionalizar o serviço público para que o funcionário bem selecionado, remunerado adequadamente, ele pudesse prestar ao cidadão aquilo que é um direito do cidadão, um serviço público de qualidade. Só corrigindo que o Paulo Ferreira não é da Guarda Municipal, é agente de trânsito. França Dona, bairro Dom Expedito, bom dia. Caiu. Doutor Guimarães, eu faço uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que muita gente tem interesse, né? Principalmente seus eleitores. O senhor esteve amparado na campanha por uma liminar do ministro Gilson Dipp, né? O mérito desse recurso será julgado, segundo a Carmen Lúcia, presidente do TSE, até o final do ano. A sua vida política em Sobral depende necessariamente desse julgamento, doutor Guimarães? Efetivamente, o processo principal será julgado, eu não sei se até o final do ano, porque um ano de eleição como esse, os tribunais ficam assoberbados de processos, né, outros mais urgentes. Como eu não me elegi, esse processo deixa de ter aquela urgência urgentíssima, né? Mas passa por esse processo. Agora, aproveitando, eu queria até fazer um esclarecimento. Olha, não há nada, absolutamente nada, do ponto de vista jurídico, dentro desse processo, que nos vincule a qualquer ato não probo, a qualquer delito. O que houve foi um trabalho político direcionado para nos tirar do páreo. E a coisa é tão séria, eu vou aproveitar a sua grande audiência para dizer isso, que o nosso governador esteve aqui há uns 10 dias da eleição, reuniu os empresários para dar um pito, perguntar o que estava acontecendo em Sobral, né, porque as pesquisas diziam aquilo, e ainda disse: essa história de perseguição aí contra esse candidato, isso é falacioso, isso não é real não. Até porque, se eu quisesse, bastava piscar o olho lá para o TRE, para o desembargador fulano de tal dos Anzóis e para o desembargador fulano de Y, o X e o Y, que eu conseguia o que eu quisesse. Isso está gravado, eu tenho áudio disso, tenho testemunha disso, e aí, isto é grave demais, Isaías. O governador do estado chegar e dizer que o TRE está sob o julgo dele, ele manda no TRE, ele manda na justiça, onde é que nós estamos? Isso está gravado e tem testemunha. Aí vem dizer que um processo desse não é uma perseguição política, tá certo? Isso é considerar o eleitor, o ouvinte, o cidadão, como uma pessoa que não sabe avaliar, tá certo? Então, trata-se de uma perseguição política, sim, a justiça será feita, né? E a gente tem
plena consciência dos nossos atos, né? Como cidadão, como político. Nada fizemos em momento nenhum da nossa vida, nem como político, nem como cidadão, até hoje, em toda a minha vida, para merecer um processo qualquer que seja. Então, agora, fazer política em Sobral, a gente sabe que tem as dificuldades, quem está com a máquina na mão faz e ainda assume em público, gravado, que faz, né? Agora, a gente também tem que considerar o seguinte: tudo passa, tudo tem o seu fim, e aqueles que oprimem um dia, lá na frente, perderão o poder e vão torcer para que não sejam oprimidos, porque isso faz parte da vida. Grande é Deus, poderoso é Deus, nós todos estamos no mesmo patamar, somos apenas seres humanos que nem sabemos porque aqui estamos, nem quando vamos para o outro mundo. Mas, doutor Guimarães, se o senhor perder no TSE, você continua fazendo política em Sobral? Se eu perder no TSE, ainda vou para o Supremo Tribunal Federal. Ainda vai? Com certeza. Vai até o fim. Até o fim. É duro na queda. Claro, eu sou um advogado, eu sei dos meus direitos e eu não estaria postulando isto se eu não tivesse direito. No processo que pesa contra o senhor tem certeza que o seu direito é bom, é razoável? Meu direito é líquido e certo, não há nada absolutamente contra a minha conduta. Tá certo? Eu não sei se o tempo do programa dá, que eu poderia até fazer aqui. Nós estamos numa penha de nada. Né? Mas pode ser noutra oportunidade. Mas eu posso explicar noutra oportunidade e posso até Faça explicar, com objetividade. Não dá porque, digamos, para você fazer uma síntese do... por exemplo, a lei diz o seguinte, que quem é que pode comprar voto? Que comprar voto é crime. Quem é que pode comprar voto? O candidato ou então alguém que ele mande. Mas a lei diz que tem que haver uma prova robusta que o candidato ou fez ou mandou alguém fazer. Por quê? Porque é muito fácil. Tipo assim, olha, o A e o B estão disputando a prefeitura do município. Aí o A coloca uma pessoa lá dentro da estrutura do B, um amigão, e esse lá faz uma caderneta e diz que está comprando voto porque o outro mandou, tá certo? E aí mostra para a justiça, pronto, aí você tira a pessoa do páreo, tá certo? Então isso é o que está lá, tá certo? Foi feito um imbróglio para nos incriminar, uma armadilha. Então lá nós não mandamos, nós não fizemos, não demos os meios, portanto o tipo legal jamais aconteceu ali. Todas as testemunhas de acusação foram favoráveis a nós. Não vi, nunca me pediram, absolutamente. Então, como é que você pode ser condenado num processo desse, que ocorreu fatos que você não teve nem conhecimento, a não ser depois, e que você não é responsável por ele, você não mandou, você não sabe nada do que está acontecendo? O senhor perdeu na primeira e na segunda instância. Claro, aqui no Ceará, isso eu não tinha nem dúvida. Agora, em poucas horas que estava em Brasília, em poucas horas, o TSE já foi modificando. Disse, não vou examinar posteriormente com mais critério, mas aqui, pelo que eu nessa análise perfunctória que a gente faz aqui, rapidamente, sem examinar com mais profundidade, que não existe nada contra esse cidadão, que ele concorra. Doutor Guimarães, o nosso tempo acabou. Obrigado pela presença e parabéns pelos quase 44 mil votos. Agradeço a oportunidade, queria mandar um beijo para essas 44 mil pessoas e também para aqueles que não votaram em mim nesse momento, que eu respeito a opinião, mas marcamos um novo encontro nas urnas, não sei quando. Quero dizer que o meu projeto para Sobral é um projeto para modernizar a prática política em Sobral, em primeiro lugar, o respeito ao cidadão, sem perseguição, independentemente do que ele faça, de quem ele seja, e um projeto que modernize a administração pública em Sobral, que oriente, que cuide dos investimentos públicos que Sobral precisa. Um grande abraço, um grande beijo, muito obrigado a todos. Doutor, mas só registra aí ao que parece sua esposa e aqui é o seu irmão. Aqui é a minha esposa, a Letícia, essa companheira, batalhadora, que me dá uma força muito grande onde eu vou. É meu irmão, o Domingues, doutor Domingues, que também é aquele meu fiel escudeiro. Nós somos irmãos, mas somos mais do que irmãos. Se pudesse ser, digamos, ter um irmão, eu sou quase, digamos assim, eu sou o irmão pai, ele é irmão filho, porque entre nós dois há uma diferença de 11 anos de idade, tá um bem-querer que mistura o lado fraterno e o lado paterno,
né? Então é uma coisa maravilhosa. Essas duas pessoas, para mim, são extremamente importantes na minha vida. Um grande abraço, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. Tudo de bom. Vamos embora. Vem aí na programação da Paraíso, Lio Vasconcelos. Isaías Nicolau, o repórter policial. As lojas Run Live, onde você compra sempre mais barato. Calçados, confecções, material esportivo, malas, bolsas, cintos e mochilas. Orgulhosamente apresentaram mais um campeão de audiência.